Vamos estudar o livro Encontro Marcado, de Chico Xavier, orientado pelo Espírito Emmanuel. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. Capítulo 16, Deus e nós, nossa tarefa na obra divina. Então, Deus, Pai e Criador, fará com que a Terra alcance a perfeição. Mas é preciso descobrir a parte de trabalho que nos compete, na condição de filhos e criaturas de Deus, no aprimoramento geral, a começar de nós e a refletir-se fora de nós. Então, é preciso descobrir a parte que nos compete e que contribua ao aprimoramento geral. Perfeitamente que sabemos, Deus nos colocou na face da terra para contribuir ao nosso favor, ao nosso aperfeiçoamento no caminho da evolução. E colocou-nos em local adequado, junto aos instrumentos necessários ao nosso aprimoramento, ao nosso treino, com pessoas, locais, ambientes, tudo suficiente para que possamos trabalhar e aprimorar a nossa alma na eterna evolução da vida. Então, é preciso descobrir a parte do trabalho que nos compete. Não é necessário de descobrir, já estamos envolvidos nos trabalhos relativos ao nosso aperfeiçoamento, bem como nos ambientes e junto às pessoas adequadas. Então, Deus necessita de nós, conquanto não nos constrange ao livre-arbítrio a cooperação. Vale notar, através das operações que nomeamos por nossos deveres imediatos, é possível saber a tarefa que somos conduzidos. Então, Deus necessita de todos nós. Na verdade, Deus não necessita de ninguém. Deus é perfeição. Deus é o todo de tudo. No entanto, nós é que necessitamos das coisas, dos instrumentos e do ambiente para o nosso aperfeiçoamento. E dentro do que nós consideramos deveres imediatos, devemos, então, verificar quais são esses deveres imediatos que nós nomeamos como instrumentos adequados ao nosso aperfeiçoamento. Quais são os nossos deveres imediatos? Cuidar de nós, da nossa saúde, da nossa melhoria, da capacitação mental, a nossa inteligência, o conhecimento, aproveitando as oportunidades de aperfeiçoar as qualidades de Deus e na igreja, melhorar o nosso conhecimento religioso e espiritual, cuidar da família, cuidar das pessoas com quem convivemos, providenciar habitação, termos a nossa condição de transporte, cuidar da saúde, dos mecanismos médicos hospitalares, todos são os nossos deveres imediatos. Cuidar da alimentação, do trabalho que nos compete realizar todos os dias. Então, temos também os encargos indiretos que a providência divina nos incumbiu. Quais são as providências indiretas que podemos entender? Providências indiretas. Vamos economizar água para contribuir ao bem geral, economizar energia para que possamos contribuir para que a economia de energia contribua para o bem em outras localidades. Por exemplo, não contribuindo para a poluição atmosférica, cuidando do ambiente, não jogando lixo
desordenadamente em qualquer local. São os encargos indiretos que precisamos colaborar com Deus na construção de um mundo melhor. Que mais que você entende sobre encargos indiretos e que deve levar em conta? Outro dia, de frente a uma escola bem conhecida aqui da região, do bairro, uma senhora foi buscar os seus filhos no horário escolar. Depois de apanhá-los, ela abriu a janela do carro preto, bonito, e jogou lixo pela janela, na frente dos filhos, na rua, no meio da rua. Então, olha o nosso dever imediato, não é? Ou então o encargo indireto que Deus nos incumbiu. Cuidar, inclusive, da limpeza para o bem dos outros. Talvez jogando lixo na rua não nos perturbe, mas certamente uma pequenina coisa que vai conturbar a vida alheia, a vida pública. Então, no encargo indireto, que a providência divina nos incumbe, é também cuidar da limpeza pública, não contribuir para a sujeira. Sendo suja a mente, é sujo o ambiente onde ele vive. E sendo pura a mente, é puro o ambiente onde se vive. Então, com esse conceito, dá para perceber nos locais onde você anda que tipo de gente mora naquela localidade. Deus é a paternidade suprema. Em razão disso, será concedido ao teu coração um ou algum dos filhos para que você possa contribuir moldando-lhe o caráter, né? Esquecendo-se de si mesmo. Então veja que conheço um senhor que tem um filho. O filho já tem mais de 40 anos, próximo de 50 anos. E desde jovem, esse filho não trabalha adequadamente, perturba a tranquilidade da família, envolve-se frequentemente com drogas, bebidas e situações inconvenientes. Então, veja que, conversando com o pai desse jovem, ele praticamente não vive, ele esquece de si, das suas atribuições, do seu próprio trabalho, e sempre acolhendo o filho. Não bastando isso, tem também uma filha de 30 e tantos anos que praticamente vive às custas do pai. Não tem um curso superior, mas não trabalha adequadamente, sempre está desempregada e reclamando continuamente, não aceita condições religiosas nem espirituais, não vai na igreja, não pratica coisa nenhuma, é uma pessoa extremamente rancorosa, desarmoniosa e quer ser feliz e quer conseguir sucesso na vida. Então aqui diz, não é? A fim de que o ajude a moldar-lhes o caráter, embora se veja temporariamente em absoluto esquecimento de ti mesmo, para que a abnegação atinja a sua obra completa. Veja que situação difícil. Deus é amor. Em vista de semelhante verdade, ele pede que ame o próximo e transfigure-se em mensagem de viva compreensão e socorro fraternal a cada irmão da humanidade que te partilha a experiência. Então veja que Deus é amor. O Senhor Jesus, no seu divino evangelho, nos ensinou a amar ao próximo como a ti mesmo. Veja que na dificuldade ele coloca essa afirmação, essa determinação.
ao próximo como a ti mesmo. Então, evidentemente, na obtenção das coisas, você coloca a sua pessoa em primeiro lugar, beneficiando-se continuamente com as coisas boas. Entretanto, nesse conceito de amar ao próximo como a ti mesmo, é preciso considerar o teu próximo como a si mesmo, ou seja, desejar ao próximo o que você gostaria de desejar para ti em primeiro lugar. Você gostaria de ser atendido quando você precisar de alguém, que o atendimento seja imediato. Então, faça isso para com o teu próximo. Sempre esteja pronto e faça mais do que o solicitado. Então, veja que a cada irmão da humanidade que te partilha a experiência, então diz aqui, transfigure-se em mensagem viva de compreensão e socorro fraternal. Então, faça o melhor em benefício do seu próximo. Deus é misericórdia. Deus é misericórdia. Então, na recomendação do Senhor Jesus, perdoar ao teu próximo quantas vezes necessárias for. Então, é preciso perdoar quantas vezes se fizerem necessárias o companheiro desviado da senda justa, propiciando-lhe novas oportunidades de serviço e elevação no nível em que se coloque. Veja só, né? Perdoar sempre, perdoar toda ofensa, não deixar nenhuma pendência para depois e não provocar nenhuma pendência, porquanto de imediato, quando se pensa numa situação inconveniente, praticando a maldade, em ato imediato, você está construindo para si a infelicidade, porquanto necessário que resolva essa questão em alguma oportunidade posterior. Não é? Consta no Evangelho do Senhor Jesus que na época em que estava para iniciar o apostolado do Evangelho, João Batista, o precursor, estava pregando a vinda do Messias. E, enfatizando com bastante rigor, ele disse que estava pronto para cortar a raiz, de maneira que aquele que não for bom para servir, iria ser cortado e jogado ao fogo. Então, a árvore que não for boa teria a sua raiz cortada e a árvore jogada ao fogo. O que quer dizer isso? Quer dizer que no momento em que estiver construindo uma coisa negativa, no ato contínuo é preciso compreender a lei de causa e efeito, a lei da justiça divina, que vai impor, determinar uma questão futura igualmente necessária à renovação para a retificação da conduta errada. Então, isso é o que o João Batista estava pregando como precursor da vinda do Messias. Não? Deus é trabalho, imperioso aceitar as pequeninas obrigações do dia a dia, realizar com alegria em favor da paz e da eficiência, dever profissional ou até mesmo a proteção de uma flor, na altura da tarefa que Deus te solicitar e deve realizar com alegria. Pequenina tarefa na contribuição do bem. Veja que situações egoísticas, segundo as notícias atuais, o Brasil está passando por um momento muito grave de queimada, que está prejudicando não só o ambiente, como também as atmosferas em muitos locais, às vezes muito distantes
como no caso está ocorrendo a queimada no Pantanal Mato-Grossense, né? Segundo as estatísticas, 90% das queimadas se iniciaram por negligência de alguém. Queimadas realizadas em propriedades, com, às vezes, como no caso em São Paulo, ponta de cigarro jogado a esmo em qualquer lugar, não é? Então, 90% das queimadas, segundo estatísticas, tem início em atos criminosos, não é? Então, aqui diz, né? Vamos colaborar nas pequeninas obrigações do dia a dia, o trato da terra, zelo da casa, lição a ser administrada ou recebida, o compromisso afetivo, dever profissional, até mesmo a proteção de uma flor, na altura de tarefa que te solicita realizar com alegria, nos mecanismos da vida, em paz e harmonia. Então, nas pequeninas coisas devemos prestar atenção, não fazer nada que prejudique o teu próximo. Ainda mais no caso de quem tem um hábito tão danoso de fumar, jogar a ponta de cigarro em qualquer local. Uma vez eu estava numa empresa, numa lata de lixo, eu vi uma pessoa jogando uma ponta de cigarro numa lata de lixo. Ato contínuo, pegou fogo naquele cesto de lixo, dentro de uma empresa eu estava. Eu tive a boa vontade de correndo apagar aquele fogo. Aquele cesto de lixo estava próximo de um elevador. Observa em derredor de ti, reconhecerás onde, como e quando Deus te chama em silêncio a colaborar com Ele, seja no desenvolvimento das boas obras, na sustentação da paciência, na intervenção caridosa em assuntos inquietantes. Então, Deus, Ele espera que você não deixe as trevas colaborar na implantação do caos, da desarmonia, da desavença, dos mecanismos que destroem o ambiente. Então, você contribua para intervir nos assuntos inquietantes que o mal não interrompa a construção do bem, na parte iluminativa, na seara do conhecimento superior. Então, sempre colabora com o trabalho de benefício à humanidade, numa igreja, na sociedade, nos ambientes comuns, sempre colabora para que haja paz e harmonia em todos os momentos da vida. Em lugar algum, em tempo algum, nada conseguiremos sem Deus. No entanto, em atividade alguma, não nos é lícito duvidar que Deus igualmente espera de nós, não é? Então, em todas as questões, nós precisamos de Deus. Deus, na verdade, nos dá todo o ambiente propício, adequado, suficiente para a nossa felicidade. Nós é que, no afã de atender ao egoísmo, as questões imperfeitas da nossa vida, é que deixamos de trabalhar para o bem de outras pessoas e para o bem de todos de maneira geral. Então, vamos levar em conta a nossa tarefa na obra divina. Estejamos prontos ao nosso aprimoramento e, no entanto, simultaneamente, vamos colaborar para que todos os demais outros também possam se aprimorar e que haja felicidade nesse mundo perfeito que desejamos construir como verdadeiro paraíso. Deus abençoe a todos. Obrigado pela sua atenção. Vamos fazer a oração. Acalme sua mente. Eleve sua mente para Deus, para o Senhor Jesus. Concentre-se e vamos realizar a oração. Senhor, elevamos nosso pensamento ao Senhor Jesus. Rogamos instrução
no caminho que devemos seguir, na difícil tarefa de obtermos avanços nas questões espirituais, na harmonia, no perdão, na compreensão e socorro fraternal que devemos dirigir para todas as questões e pessoas. Senhor Jesus, nosso guia e mestre, fazei com que tenhamos profunda compreensão das verdades de Deus, de maneira que possamos aplicar em benefício não apenas do nosso aprimoramento, mas também colaborar para que haja paz e harmonia em todos os locais. Rogamos que nos permita caminharmos nesse momento, absorvendo toda a situação necessária para estarmos sempre bem com todas as situações. Agradecemos profundamente a Deus, que sempre atende às nossas orações. Ao Senhor Jesus e aos benfeitores espirituais, nossos profundos agradecimentos. Assim seja. Graças a Deus. O livro Encontro Marcado, bem como demais livros que estamos estudando, os pedidos de oração, bem como agendamento das consultas espirituais para a solução de problemas, você pode agendar ou consultar através desse site. Obrigado pela sua atenção.